Durante a pandemia, muitos se preocupavam com a recuperação da economia. No entanto, uma análise recente da Oxfam com dados da Global Living Wage Coalition de países da África, Ásia e América Latina mostra que o resultado financeiro durante e após a crise sanitária para grandes empresas foi muito bom, ao contrário dos trabalhadores. Entre 2020 e 2023, os lucros dos empresários e acionistas cresceram 45% em termos reais, totalizando 195 bilhões de dólares, enquanto os salários dos trabalhadores aumentaram apenas 3%. Isso representa um aumento 14 vezes maior do que o dos trabalhadores em mais de 30 países, que juntos representam 81% do PIB global. São milhões de pessoas trabalhando em ritmo intenso, muitas vezes sem direitos, recebendo uma remuneração que não cobre despesas básicas, como alimentação, remédios e outros itens essenciais. A crise gerada pela pandemia, ela foi crise para alguns, e principalmente para os trabalhadores, né? Ela não foi uma crise que atingiu de maneira homogênea todas as camadas da população, especialmente o grande setor privado, né? Então, claro que as pequenas empresas, as empresas médias, o setor do pequeno comércio sofreu muito nesse período, mas as grandes empresas tiveram muitos benefícios, muitas vantagens, conseguiram se adaptar, têm acesso a crédito, a dinheiro, a subsídios, a isenções. Mais de 50% da população vive com menos de um salário mínimo, sem comentar que a renda média do Brasil é abaixo de R$3.000. Isso a gente está falando de pessoas que trabalham um dia inteiro, que trabalham muito em empregos precarizados, e a gente não está considerando um outro aspecto que é extremamente importante, que é a política de cuidados. O trabalho não remunerado, que cai sempre para as famílias e na maior parte das vezes para as mulheres e negras periféricas, que depois de trabalhar 12, 14 horas por dia, ganhando um salário que não paga 3 refeições por dia, ainda tem que cuidar de filhos, netos da casa, de familiares. A Organização Internacional do Trabalho também destaca o aumento da desigualdade de renda. O grupo de 1% mais rico do mundo detém uma fortuna total de quase 88 trilhões de dólares, equivalente a 43% de toda a riqueza financeira global. Esse desequilíbrio prejudica o desenvolvimento dos países, já que a maior parte da população, que de fato mantém o funcionamento do Estado, está cada dia mais pobre. O Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas, lembrando que são o quê? Se não me lembro bem, os dados do antigo relatório da Oxfam, acho que são 6 bilionários que têm mais riqueza do que 100 milhões de pessoas, mais da metade da população. Então, a gente tem essa concentração de riqueza sem precedente, gente passando fome na base, tá? E você estava falando das desigualdades nas nossas cidades. Você pega uma cidade que nesse mesmo relatório da Oxfam mostrou, como São Paulo, a expectativa de vida dessas pessoas varia, assim como varia dentro da cidade, varia também dentro do país. Para mudar essa realidade, os governantes precisam investir em medidas distributivas de modo a garantir que a renda alcance toda a população. No Brasil, a ampliação das políticas de distribuição e valorização do salário mínimo tem contribuído para aumentar a renda, mas ainda há muito a avançar. 70% dos trabalhadores de carteira assinada no Brasil, de carteira assinada, ganham até 2 salários mínimos. É muito pouco. A renda do trabalho ela é muito pequena. E se a gente não aumentar a renda do trabalho, a gente não consegue ter as pessoas vivendo de fato com dignidade, com autonomia e com resiliência para enfrentar as situações. Então, por mais que a gente tenha observado no ano passado uma certa melhora da renda geral, do trabalho, uma melhora do emprego no país, a gente precisa melhorar a qualidade desse emprego.